Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Oração de Jesus. Jesus continuou a orar dizendo: Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. O Senhor, depois de orar pelos seus discípulos, os quais também chamou de apóstolos, inclui também todos os outros que viriam a escolher a sua fé, dizendo: Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. São João Crisóstomo. Nosso Senhor tira daqui mais um motivo de consolo para eles, mostrando-lhes como virão a ser a causa da salvação dos outros, pois diz: Por meio de sua palavra crerão em mim. Santo Agostinho. Nesta passagem, quis dar a entender todos os seus, não apenas os que existiam então na carne, mas também os que viriam a nascer, e creram em Cristo não somente aqueles que ouviram os apóstolos viventes na carne, mas também aqueles que aprenderam deles após suas mortes, bem como nós, nascidos tanto tempo depois. Porque aqueles que estiveram então com ele pregaram aos demais o que dele aprenderam, e desta forma a palavra deles chegou até nós, e há de chegar a todos os nossos pósteros que venham a crer. Pode parecer que nesta oração não orou por alguns dos seus, aqueles, a saber, que não estavam com ele nem na hora nem depois pela palavra, mas creram nele antes. Por acaso estava então com Natanael, José de Arimateia e tantos outros, dos quais a miúde João disse, creram nele? Não falo do velho Simeão, da profetisa Ana, de Zacarias, de Isabel, do João precursor, pois, nesse caso, pode-se responder que por esses mortos em particular não é necessário rezar, já que partiram daqui com grandes méritos. Esta, afinal, é a resposta que se dá a respeito dos antigos justos. Quanto aos anteriores, portanto, deve-se admitir que ainda não tinham crido nele como ele queria que se cresce em si. Mas depois da ressurreição, uma vez que o Espírito Santo, distribuído entre os discípulos, ensinou-lhes tudo o que havia para ensinar, a partir daí, os outros passaram a crer como convém crer em Cristo. Mas permanece a questão a respeito de Paulo, apóstolo não pelos homens, nem por intermédio de um homem,
e a respeito do ladrão, que creu justamente quando nos próprios professores a fé, incompleta que fosse àquela altura, se eclipsou. Considerando tudo isto, resta que na expressão por meio da sua palavra, entendamos por palavra a própria palavra da fé que pregaram pelo mundo. A palavra é dita sua, isto é, deles, porque eles foram os primeiros e principais pregadores dela. Por eles era pregada em toda a terra, quando Paulo recebeu a palavra por revelação de Jesus Cristo. E assim, entendido, o ladrão possuía a palavra deles em sua fé. Logo, nessa oração, nosso Redentor orou pelo bem de todos que remiu, quer já vivessem então na carne, quer ainda houvessem de nascer. E a razão pela qual rogava por eles, acrescentou logo em seguida, dizendo, a fim de que todos sejam um. Aqui rogou pelo bem de todos aquilo que acima rogara pelo bem apenas deles, que todos, isto é, nós e eles, sejamos um. São João Crisóstomo. E assim encerra o discurso com a concórdia, terminando-o ali de onde o começara, pois no começo disse, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Santo Hilário de Poitiers. Por fim, demonstra no que consiste a unidade, dando o modelo de unidade. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Consiste, portanto, em que, tal como o Pai está no Filho e o Filho no Pai, assim todos, segundo o exemplo dessa unidade, sejam um só no Pai e no Filho. São João Crisóstomo. Outra vez emprega como, não para indicar a perfeita igualdade entre ele e os apóstolos, mas a que é possível para a medida humana, como quando diz, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Santo Agostinho. Aqui se deve observar com toda a atenção que o Senhor não disse, a fim de que todos sejamos um, e sim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Isto é, como nós, ó Pai, somos um. O Pai está no Filho de maneira que são ambos um, porque compartilham ambos de uma só substância. Já nós podemos, é verdade, ser um deles, mas não podemos ser um com eles, porque não compartilhamos com eles da mesma substância. Ora, eles estão em nós, e nós neles, de tal modo seja um em sua natureza e nós um em nossa. Eles estão em nós como que Deus em seu templo. Nós estamos neles como a criatura em seu Criador. Por isso acrescentou, em nós, para que essa nossa mutação em um só, executada por meio da caridade e da inabalável fidelidade, fosse atribuída à graça de Deus, não a nós. Ou ainda, uma vez que não podem ser todos um por si mesmos, desunidos como são em vários gostos, desejos e pela sujeira dos pecados, precisam ser purificados por meio de um mediador, para que nele sejam um. Santo Hilário de Poitiers. Os hereges, esforçando-se por induzir-nos ao erro, para que, das palavras eu e o Pai somos um, não se deduzisse a unidade de natureza entre eles, nem a igualdade de substância divina, mas que eram um apenas pelo mútuo amor e conformidade de vontades, aduzem como exemplo dessa unidade estas palavras do Senhor, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Mas, ainda que em piedade tente mudar o sentido verdadeiro das palavras, o sentido verdadeiro não pode separar-se das palavras. Se os homens, afinal, foram regenerados por uma natureza que lhes comunica uma mesma vida e uma mesma eternidade, não se pode mais afirmar que há mera unidade de sentimentos entre esses homens, que são um pela regeneração na mesma natureza. Porém, apenas ao Pai e ao Filho pertence o serem um por natureza, porque o Deus de Deus e unigênito do inascível não pode existir senão na natureza da sua origem. Santo Agostinho. O que significa este acréscimo?
para que o mundo creia que tu me enviaste. Por acaso o mundo há de crer quando formos todos um no Pai e no Filho? Porventura, não é esta aquela paz perpétua que é antes prêmio da fé que a própria fé? Mas, ainda que nesta vida todos os crentes sejamos um em virtude da mesma fé comum, mesmo assim é como consequência de crermos e não para crermos que somos um. O que significa então, a fim de que todos sejam um para que o mundo creia? Que são esses todos, senão o mundo que há de crer? Pois fala daqueles de quem dissera: não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. Como então havemos de interpretar essa passagem? Devemos entender que o Salvador não afirmou que todos são um para que o mundo creia, como causa e consequência, mas pediu em oração que o mundo creia, tal como pedira em oração que fossem um. Por fim, se estendermos a palavra rogo para toda a frase, ficará mais claro o sentido dessa frase dessa maneira: rogo para que todos sejam um. Rogo para que também eles sejam um em nós. Rogo para que o mundo creia que me enviaste. Santo Hilário de Poitiers. Ou ainda, o mundo virá a crer que o Filho foi enviado pelo Pai, porque todos que hão de crer nele serão um só no Pai e no Filho. São João Crisóstomo. Nada escandaliza a todos tanto quanto a divisão. Por outro lado, a unidade entre os crentes edifica os outros para a fé, e isto nosso Senhor disse desde o começo: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se afinal ficam de briga uns com os outros, ninguém dirá que são os discípulos do Mestre da Paz. Se eu não for da paz, não me reconhecerão como enviado por ti. Santo Agostinho. Nosso Salvador, que, rogando ao Pai, dava prova de que era homem, agora dá prova de que, por ser Deus junto com o Pai, é Ele mesmo quem cumpre aquilo pelo que roga. Daí que acrescente: eu lhes dei a glória que me deste. E qual glória, senão a imortalidade que a natureza havia de receber nele? E é por causa da imutabilidade da predestinação que emprega o tempo pretérito para expressar coisas futuras. Essa glória da imortalidade, que ele diz que lhe foi dada pelo Pai, foi-lhe dada também por si mesmo. Quando o Filho, afinal, cala a sua participação na obra do Pai, louva a humildade. Já quando cala a participação do Pai na obra sua, louva a igualdade entre eles. Desta forma, pois, e nesta passagem, não se declara alheio à obra do Pai, embora tivesse dito: a glória que me deste, nem declara o Pai alheio à obra sua, embora dizendo: dei-lhes. Assim como rogando ao Pai por todos os seus, tinha por fim que todos se tornassem um, da mesma maneira, ao dizer: eu lhes dei a glória que me deste, queria que essa unidade perfeita resultasse da sua graça. Por isso ajunta, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. São João Crisóstomo. A glória a que se refere é a que está nos milagres, na doutrina e na unidade entre os homens. Daí complete assim: para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Esta é a glória, que sejam um. É coisa ainda maior do que os milagres. Todos, afinal, que receberam a fé por meio dos apóstolos, são um, e se alguns deles vivem divididos, deve-se pôr na conta da indolência dos próprios homens, coisa que não escapou a Nosso Senhor. Santo Hilário de Poitiers. Por meio, pois, da glória dada e recebida, todos os fiéis são um, mas não capto a razão porque essa glória, uma vez dada, é a causa da unidade entre todos. Mas o Senhor mostrou que há uma série de degraus e uma ordem até o aperfeiçoamento dessa unidade ao acrescentar: para que eles sejam um em nós, quer dizer,
para que nosso divino mediador nos ensine a perfeita unidade, a fim de que, enquanto nosso Senhor é um no Pai pela natureza da divindade, nós sejamos um nele pelo seu nascimento corporal, e ele, por sua vez, seja um em nós pelo mistério do sacramento. São João Crisóstomo. Em outra passagem, diz a respeito de si e do Pai: nós a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Ali tapa a boca dos sabelianos, já que distingue duas pessoas. Aqui destrói a conjectura de Ario, afirmando que é por meio dele que o Pai desce aos discípulos. Santo Agostinho. Nosso Senhor, dizendo isso, não dá a entender que o Pai não está em nós ou nós não estamos no Pai, mas apenas se anunciou, em poucas palavras, como mediador entre Deus e homem. Já pelo acréscimo, para que sejam perfeitos na unidade, mostra que a reconciliação obtida por meio do mediador alcança até a fruição da perfeita bem-aventurança. Daí que a continuação, para que o mundo reconheça que me enviaste, não deve ser entendida, segundo creio, como repetição do que disse antes, para que o mundo creia. Enquanto não cremos no que não vemos, ainda não estamos consumados, como estaremos quando merecemos ver no que cremos. Quando fala, portanto, da consumação, devemos entender aquele conhecimento que será pela visão, não de agora, pela fé. Aqueles que creem são o mundo, que não permanece inimigo, mas de inimigo foi feito amigo, por isso segue. E os amaste como amaste a mim. No Filho, com efeito, o Pai nos ama, porque ele nos escolheu. Nem por isso, contudo, somos iguais ao Filho unigênito, pois nem sempre a expressão assim como, do mesmo modo, significa igualdade, mas às vezes quer dizer apenas isto é por causa daquilo. Assim, nesta passagem, e os amaste como amaste a mim, não quer dizer senão os amaste porque me amaste. Não há outro motivo para amar os membros dele, afinal, senão que ama também a ele. Se, portanto, o Pai não odeia nada do que criou, que palavras expressarão à altura quanto ele ama os membros de seu Filho unigênito, e quanto ainda mais o próprio unigênito? São João Crisóstomo. Depois de afirmar que muitos aceitariam a fé por meio deles e que tomariam posse de muita glória, fala em seguida das coroas a eles reservadas, dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Santo Agostinho. Estes que recebeu do Pai são os mesmos que escolheu do meio do mundo, assim como fala no começo desta oração: deste-lhe o poder sobre toda criatura, isto é, sobre todo homem, para que lhes dê a vida eterna. Passagem em que mostra ter recebido o poder sobre todo homem para livrar e condenar os que quiser. Por causa disso, prometeu a todos os seus membros este prêmio de, onde estiver ele, que estejamos com ele também nós. E não é possível que não se cumpra o desejo que o Filho expressou ao Pai, pois uma é a vontade do Pai e do Filho, e se a fraqueza ainda não nos permite entendê-lo, creia-o a piedade. No que diz respeito, pois, à criatura em que Nosso Senhor nasceu da posteridade de Davi segundo a carne, ele diz: onde eu estou, querendo dizer onde estaria em breve. Prometeu-nos, então, que estaríamos no céu, pois é para lá que sua forma de servo, que recebeu da Virgem, foi elevada e colocada à direita do Pai. São Gregório. O que a verdade queria dizer, então, quando afirmou que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu? Não há, porém, nenhuma incongruência entre o que dissera antes e o que diz aqui, pois, quando o Senhor se tornou a cabeça dos membros da sua igreja, uma vez rejeitada a turba dos réprobos, resta ele sozinho conosco. E assim, já que nós fomos feitos um com ele, ao lugar de onde veio sozinho em si mesmo, para lá ele retorna também sozinho em nós. Santo Agostinho. No que diz respeito à forma divina pela qual o Filho é igual ao Pai, se a supusermos por trás das palavras, onde eu estiver, também eles estejam comigo,
Longe vá do pensamento toda imagem corporal, nem tampouco se indague onde está o Filho igual ao Pai, pois ninguém pode achar onde não está. Por isso, não lhe bastou dizer: quero que, onde eu estou, estejam também eles, mas acrescentou: comigo. O grande bem, afinal, é estar com ele, pois até os infelizes podem estar onde está ele. Com ele, porém, apenas os bem-aventurados. E para ilustrar isto com um exemplo visível, ainda que muito afastado, assim como o cego, mesmo estando onde está a luz, não está toda a vida com a luz, mas ausente de algo presente, do mesmo modo, não só o infiel, como também o fiel, ainda que nunca possa estar onde não está Cristo. Todavia, não está com Cristo pela visão, pois, se é fiel, não há dúvida que está com Cristo pela fé. Na presente passagem, porém, falava daquela visão em que o veremos como ele é. Por isso acrescenta: para que contemplem a minha glória, a glória que me deste. Disse: para que contemplem, e não para que creiam. Fala do prêmio da fé, e não da própria fé. São João Crisóstomo. Não disse para que participem da minha glória, mas para que contemplem, insinuando nas entrelinhas que todo o repouso do céu consiste em contemplar o Filho de Deus. Ora, o Pai lhe deu a glória quando o gerou. Santo Agostinho. Quando, portanto, virmos a glória que o Pai deu ao Filho, ainda que nesta passagem entendamos não aquela que o Pai deu na geração ao Filho que lhe é igual, mas a que deu ao Filho, feito homem, após a morte de cruz, então será o julgamento. Aí o ímpio será suprimido para que não veja a glória do Senhor. E que glória, senão a glória de ser Deus? Se, portanto, entendemos essas palavras em referência ao Filho enquanto Deus, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, estaremos no Pai com o Cristo que, após dizer: para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, logo acrescentou: porque me amaste antes da fundação do mundo. Por meio dele é que nos amou antes da criação do mundo, e já então predestinou o que no fim do mundo havia de fazer. São Beda chama, portanto, de glória o amor com que foi amado pelo Pai antes da criação do mundo, glória pela qual amou também a nós antes da fundação do mundo. Teofracto Diócrida. Depois de orar pelos fiéis e prometer-lhes tamanha prosperidade, insere uma consideração piedosa e digna da própria mansidão. Pai justo, o mundo não te conheceu, que é como se dissesse: quem me dera todos os homens obtivessem a bênção que implorei para os fiéis, mas como te desconhecem, não alcançarão a glória e as coroas. São João Crisóstomo. O Senhor me parece falar cheio de inquietação porque os homens não quiseram conhecê-lo, que é tão bom e justo. Não é verdade, portanto, o que os judeus dizem que eles é que te conhecem, e eu desconheço, mas pelo contrário. Por isso diz: mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, dando-lhes o perfeito conhecimento por meio do Espírito Santo. Se aprenderem quem és tu, saberão que eu não estou separado de ti, mas, pelo contrário, sou muito amado, sou teu filho próprio e que estou ligado a ti pelo mais estreito vínculo. Ensinei-lhes isto para que eu permaneça neles, e assim guardarão com toda a segurança a fé que há em mim e o amor. Este é o significado do que segue, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles, como para dizer: amando-me eles, neles permanecerei. Santo Agostinho. Ou ainda, o que é conhecê-lo, senão a vida eterna que não deu ao mundo condenado, mas ao reconciliado com Deus? O mundo não conheceu o Pai, que é justo, e retribuíste pelos merecimentos dele isto, que não te conhecesse. E por isso o mundo reconciliado conheceu que és misericordioso, e lhe deste que te conhecesse não pelo merecimento, mas pela graça. Enfim segue:
mas eu te conheci. O Filho, fonte de graça, é Deus por natureza, e homem nascido do Espírito Santo e da Virgem, por uma inefável graça. Por fim, porque a graça de Deus é por meio de Jesus Cristo, está dito. E estes conheceram. Estes de que fala são o mundo reconciliado, mas porque me enviaste, logo conheceram pela graça. E fiz-los conhecer teu nome por meio da fé, e falosei conhecer pela visão, para que o amor por que me amaste esteja neles. Esta mesma figura de estilo foi empregada também pelo apóstolo. Combati o bom combate, e não combati no bom combate, que seria mais comum. Ora, como o amor pelo qual o Pai ama o Filho está em nós, senão porque, membros do Filho que somos amados nele quando ele é amado por inteiro, cabeça e corpo. E por isso acrescentou, e eu neles, está em nós como no seu templo, e nós nele como corpo na cabeça. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Deus,